Olá, pessoas, tudo bem? Nós gostaríamos de bater um papo hoje sobre uma questão que está aí empolvorosa, trazendo um monte de gente para discussão e pessoas que muitas vezes não entrariam nesse tipo de discussão, né? O que nós queríamos conversar aqui? Discutir um pouquinho sobre esse vídeo que foi divulgado aí pelo STF relacionado àquela nossa reunião ministerial do dia 22. Por que é nossa? Porque aquela reunião deveria representar o futuro do país, da sociedade onde vivemos. Nós não podemos hoje mais, com todas as ferramentas que nós temos nas mãos em relação à informação, continuar acreditando que existem pessoas que são iluminadas e que podem nos guiar de qualquer jeito. O fato de nós elegermos representantes não permite que esses representantes sejam qualquer pessoa, qualquer coisa, façam qualquer coisa, tudo bem? Por isso nós estamos fazendo esse vídeo aqui. Então, eu gostaria primeiro de fazer uma metodologia diferente, vou colocar o vídeo e aí a gente vai conversando sobre isso no decorrer deles, tudo bem? Fiquem à vontade para discutir, para discordar, para chamar atenção, para brigar, inclusive, mas desde que vocês coloquem em primeiro lugar as questões, os questionamentos, não atendam a esse chamado de burros que eles querem fazer conosco, que é impor para a gente uma forma de ver o mundo e nós não questionamos. Então, qual que é a única coisa que nós não devemos deixar de fazer como cidadãos, como pessoas, como seres humanos, como estudantes e aprendizes da vida? Questionar. E é por isso que nós estamos aqui, trazer conscientização a partir do momento que você busque respostas, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, nós podemos ver o seguinte. Eu queria fazer a primeira observação assim, não chame de plano Marshall, porque revela um despreparo enorme. Então, quando se falou em plano Marshall, para o Brasil é um nome espetacular. 10.000. Plano Marshall é um desastre. Revela despreparo nosso. Plano Marshall, por exemplo, os Estados Unidos podem fazer um plano Marshall para nos ajudar. A China deveria financiar um plano Marshall para ajudar todo mundo que foi atingido. Então, a primeira linha da equação, a gente tem que tomar muito cuidado, que é o plano pro Brasil. Não se fala plano Marshall, que é um desastre, vai revelar a falta de compreensão das coisas. Tudo bem? Aí não falar plano Marshall aí do Paulo Guedes é justamente uma chamada ali no Braga, porque o Marshall só remete aos Estados Unidos. Não que o Paulo Guedes não tenha amores maravilhosos e momentos maravilhosos nos Estados Unidos. E aí a gente vai ver nesse vídeo que ele não passa de um desses caras que trazem para a gente essa ideia de que o mundo gira em torno do umbigo dos americanos, tá bom? Não é diferente lá não, e a gente vai mostrar isso nos próximos vídeos. A diferença aí é que ele chama atenção para que não fique marcas diferentes, e ele vai falar isso logo no próximo vídeo provavelmente, do que eles querem para a reeleição do Bolsonaro. Toda essa reunião foi baseada nisso, em como vai ser reeleito o Bolsonaro, apesar dele dizer em um momento do vídeo, que a gente sabe que é mentira, mas também sobre como vai ser conduzida a política econômica no país, beneficiando principalmente o que eles chamam de pessoas ligadas ideologicamente, que é a mesma crítica que eles faziam ao PT, lembra disso? Vamos ver isso aqui? Então, e o bom de tudo é essa parte onde ele pega e fala para a gente de como é que estávamos crescendo. É super bem-vinda essa iniciativa para nos integrarmos todos. Agora, não vamos nos iludir. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia, pelas reformas. Nós já estávamos crescendo. Voltar a uma agenda de 30 anos atrás, que é investimentos públicos financiados pelo governo, isso foi o que a Dilma fez 30 anos. Então está cheio de gente pensando nessa eleição agora e botando coisa na cabeça de todo mundo aqui dentro. São governadores querendo fazer a festa, são às vezes ministros querendo aparecer, tem de tudo. E todo mundo vem aqui, vamos crescer, agora temos que crescer, tem que ter resposta imediata, porque o governo vai gastar. O governo quebrou. O governo quebrou. Em todos os níveis. Prefeitura, governador e governo federal. Tudo bem? Então aí você tem, gente, uma das coisas mais importantes, talvez, para onde nós estaremos caminhando a partir desse ponto de vista do Paulo Guedes. E aí é importantíssimo isso. Olha só, o governo quebrou, esse é o discurso que estava lá em todas as gêneses de reformas
trabalhista, previdenciária, tributária, e toda a Gênesis está nesse sentido, tá bom? Em todos os lugares, lá no início, eles tentam fazer com que a gente acredite realmente que não tenha, o Estado não tem condições nenhuma. Nós sabemos que boa parte do nosso salário é para justamente manter. Se nós estamos comprando, se nós estamos envolvendo a economia, como é que esse dinheiro não vai retornar? É de uma forma, eu acho até um pouco equivocada essa coisa de pensar só impostos como investimento, mas de qualquer forma essa é uma questão que ele coloca nessa situação. Então, uma coisa que eu queria lembrar é que ele fala aí com um carinho muito grande, né, da Dilma, 30 anos, a Dilma ficou 6 anos no máximo dentro do governo, mas ele diz que ela ficou 30 anos fazendo investimentos públicos. E olha só, o mundo inteiro está fazendo isso. O mundo inteiro está contando investimento público. Os Estados Unidos já foram quase 3 trilhões de dólares em 2 meses e meio, e fora o quanto desemprego ele está gerando também nesse momento. Mas fora isso, o Estado brasileiro parece que é o único que está totalmente desatrelado nessas questões. Então nós precisamos começar a entender que visão que esses homens querem impor para a gente daqui para frente. Vamos lá, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver o porquê que essa reunião foi chamada e talvez naquele momento, para que a gente não perca o foco da situação. O que nós conseguimos fazer? Nós sinalizamos o contrário. Nós desalavancamos o Banco Público, reduzindo o endividamento, baixando os juros, e o Brasil ia começar a voar. Então, se a gente lançar agora um plano, todo o discurso é conhecido. Acabar com as desigualdades regionais. Marinho, claro. Está lá, são as digitais dele. É bonito isso, mas isso é o que o Lula e a Dilma estão fazendo há 30 anos. Se a gente quiser acabar igual a Dilma, a gente segue esse caminho. Então, eu acho o discurso bom, mas nós temos que tomar cuidado e reequilibrar as coisas. Não pode o ministro, para querer ter um papel preponderante esse ano, destruir a candidatura do presidente, que vai ser reeleito se nós seguirmos o plano das reformas estruturantes originárias. Tudo bem? Vocês ouviram? O governo vai ser reeleito, esse presidente vai ser reeleito a partir da visão da economia, da falta de mudanças reais na economia e na sociedade, porque ele diz o seguinte: ele acha errado desenvolver programas para poder diminuir as desigualdades. E a gente sabe que no mundo inteiro é o contrário que está buscando. O mundo inteiro se notou que quem manteve desigualdades aumentou a violência, desenvolveu uma pobreza que não tinha, que era renitente, que não tinha como acabar com ela. E aí, esse cara está falando disso. Esse cara não está falando, por exemplo, em mudar o nosso mundo, o nosso país, na verdade, a partir das mudanças reais na realidade, que são combate à desigualdade, aumento de renda, né? Distribuição de renda de uma forma mais eficiente, e a gente não está vendo, ele está falando ao contrário. E todo o processo, e eu quero que vocês entendam e leiam bem o que ele falou. Esse discurso é bonito, ou seja, é só discurso, é só para inglês ver. Tudo o que ele está falando ali é baseado no que vai ser usado, está sendo usado pelo Bolsonaro, pelo presidente, pelo governo e pelo executivo hoje, para poder se manter no poder. Tudo bem? Então prestem atenção nessa linguagem, que parece que é muito simples, passa muito fácil, mas esse cara está dizendo que, primeiro, povo não tem importância, depois, as mentiras vão ser contadas, e lá na frente ele coloca com a imagem como se fosse uma mulher se pintando, eu vou mostrar isso para vocês, e aí ele está nem aí com o que está acontecendo no país e no mundo, ele está extremamente desatrelado, alienado da realidade. Vamos ver lá para frente por que eu estou falando isso, tá bom? Aqui ele vai trazer para a gente mais uma ideia. Tarcísio sabe disso, conversamos sempre. Tarcísio sabe quanto é que você consegue, Tarcísio? Passar de 5 bi para quanto? Para 15, para 20, para 30? Multiplicou por 6. Quanto é que você consegue de investimento em concessões? 250. Tá certo? Então, tem 100 bilhões vindo para saneamento. Tinha 100 bilhões que viriam, as 17 maiores petroleiras do mundo viriam para a nossa seção onerosa, 100 bilhões de seção onerosa, 100 bilhões de mineração, 100 bilhões de saneamento, 230 bilhões de concessões, 500 bilhões. Cadê o dinheiro do governo para fazer isso? Não tem. Então quem está sonhando é sonhador. A gente aceita.
politicamente a gente aceita. Vamos fazer todo o discurso da desigualdade, vamos gastar mais, precisamos eleger o presidente, mas o presidente tem que pensar daqui a 3 anos. Não é daqui a 1 ano, não. Tem muita gente pensando na eleição desse ano. É só observação. Tudo bem? Aí o Paulo Guedes deixa claro, de novo, qual é o objetivo daquela reunião. O objetivo da reunião não passa de uma coisa muito simples, é estruturar a imagem desse governo para que as mentiras sejam vistas como uma imagem muito maravilhosa, que o país está realmente mudando, porque a gente sabe que não estava crescendo, não estava com essa projeção toda que ele está dizendo, e ele coloca, nós íamos ter 100 bilhões, não se sabe se ia ter 100 bilhões, nós vimos alguns tiros na água em relação às concessões, somente em relação ao petróleo, mas nós vimos tiros na água em relação a estradas e assim por diante. Ele vende, o Paulo Guedes não é nada mais, não é um ministro da economia, não é um homem de negócio que seja realmente respeitado como um grande administrador, porque ele não demonstra isso, mas ele demonstra claramente ali ser um vendedor picareta, muito picareta, que vende para você o que você não tem condições, você não sabe de onde vai tirar tudo aquilo. E eu duvido que mesmo com todos os contatos que ele tenha, ele saiba realmente que esses valores poderiam ter vindo se não acontecesse a crise do coronavírus, tá bom? Nesse outro vídeo aqui nós vamos ver que tem algumas coisinhas também que vão mostrar pra gente que existem sonhos que não são só o Paulo Guedes está vendendo. Vamos ver o que o Onyx fala pra gente? Então, o aprofundamento são sim das reformas, é sim ousar e ter uma reforma tributária que baixe imposto no Brasil, reduz a carga tributária, estou falando sério. A gente nunca discutiu isso entre nós, mas isso tem que caminhar para isso. Por quê? Porque aí nós damos fôlego à iniciativa privada para que ela faça o que tem que fazer e nós vamos ser mediadores desse processo. Muito bem. Aí o Onyx está falando para a gente sobre o que mesmo? Sobre cada vez mais tirar impostos. E aquele lance da desigualdade, no mundo não existe uma forma de você diminuir a desigualdade que não seja a partir do trabalho, a partir do aumento da renda, né? E a partir de investimentos públicos que façam com que as políticas públicas realmente rolem, andem. É só a partir de investimento público, porque o setor privado não desenvolve políticas públicas. Quem desenvolve isso é o Estado. Ele pode até dar para o setor privado condições de participar daquilo vendendo alguma coisa, serviço, produto, alguma coisa. Mas não vai vir política pública do setor privado. Onde lembra isso para a gente, que a gente precisa diminuir e dar cada vez mais liberdade. E ele cita a MP da Liberdade Econômica, que faz com que cada vez menos existam direitos para as pessoas, principalmente para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho ou que estão aí na faixa de até 30 e poucos anos de idade. Então, veja só, não é uma política que ela foi pensada para mudar o Brasil, a realidade do Brasil, mas manter o status quo, manter a mesma situação, tá bom? Nesse vídeo aqui, é bom porque a gente começa a ver algumas outras posturas e a quem esse governo serve e a quem ele fala nessa reunião. Vocês vão entender isso dessa forma. A desgraça que vem pela frente, eu acho que o Paulo Guedes tá legal, Paulo. Eu não sou economista, não. Vai ser uma porrada muito boa que você pode imaginar. Não são apenas os informais. Eu hoje já bateu a 10 milhões de carteira assinada por saco. E os governos estaduais não têm como pagar salário, porque não tem. Maio, metade dos estados não vai ter como pagar salário mais. A desgraça tá aí. Vão querer empurrar essa trozoba pra cima da gente, esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar, e a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo. Então essa preocupação vamos ter. Paralelamente a isso, tem o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque eu não apresentei meu exame de vírus, essa frescurada toda. Todo mundo tem que estar ligado, não é apenas cuidar do seu ministério nessas questões que estamos tratando aqui, é tratar da questão política também. Tá certo? Então essa preocupação temos que ter, porque a luta pelo poder continua a todo vapor. E sem neurose da minha parte. O campo fértil para aparecer uns porcaria aí, levantando aquela bandeira do povo ao meu lado, não custa nada. E o terreno fértil é isso: desemprego, caos, miséria, desordem social e outras coisas mais.
Então essa preocupação todos devem ter. Não é, tá bom, o Ministério fatura. Deu merda no colo do presidente. Não pode ser assim. Pois é, nesse momento aí ele está falando que quer que todo mundo seja cabo eleitoral dele. Isso é muito claro na fala do Bolsonaro. Agora, ao mesmo tempo que ele fala que eu acho que já foi 10 milhões de carteiras assinadas por saco, ele sabe disso. Ele sabe que essas pessoas em algum momento vão se revoltar, mas não vão se revoltar talvez pela questão correta ou da maneira correta. Eu não digo que tem que ser do meu jeito, mas que essa questão não está sendo pensada por esse governo, que deveria estar sendo pensada. E a revolta deveria ser nesse sentido. Ele fala que essas pessoas vão se reunir uma hora com algumas pessoas que vão liderá-las e vão fazer, e aí ele volta com aquele papinho de guerra civil, apesar de estar ali dentro da fala dele, meio escondida, mas ele está falando disso, que quando a desigualdade, a fome, não sei o que vier, ele está dizendo para a gente que é possível que exista ali necessidade de colocar as Forças Armadas na rua e assim por diante. E eu não tenho dúvida de que aqueles ministros, aquele monte de pessoas que ele colocou ali, das Forças Armadas, encheu um Estado democrático de direitos de militares, né, o governo desse Estado, de militares, e aí eu não duvido de nenhuma forma que ele é capaz de fazer isso, de trazer as Forças Armadas para combater mais ainda de forma profunda esses movimentos que vão acontecer, porque nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar a desigualdade para que quando aconteça alguma crise, o impacto nas pessoas, principalmente nas pessoas que estão fora do sistema por não poder consumir, que seja menor. E aí é por isso que a gente está falando dessa situação. No outro vídeo, aí fica muito também claro para a gente uma situação que o ministro da Agricultura, não, do Meio Ambiente, né, mostra claramente como é que esse governo pensa em relação à democracia e ao Estado Democrático de Direito, mas principalmente em relação ao que garante o Estado Democrático de Direito, que são as leis. Nós vamos falar sobre isso em outros vídeos de formação, mas eu quero que vocês tenham na cabeça, com clareza, o que esse cara está dizendo não é uma coisa que é legal para o nosso Estado de Direito, tá bom? Presta atenção na fala dele. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu ao Onix, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo. Da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive de meio ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU, o André não está aí, né? E deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida, a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal. Hoje já estão os jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança ter uma coisa. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de Congresso. Que coisa que precisa de Congresso também, nesse fuso que está aí, não vão conseguir aprovar.
Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta. Parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta. Porque dar canetada sem parecer é cana. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. Agora imagina, gente, esse cara que está sentado do lado ali do Salles, ali, o Tais, a cara dele, de que eu estou fazendo aqui. Você chegou num momento, num clube ou numa academia, e esses caras estão falando de roubar. Imagina isso. É mais ou menos a sensação que o Tati está dizendo ali, está sentindo ali. Por que eu estou dizendo isso? Olha só como é estranho. E aí, antes de falar mal da mídia, por pior que eu acho que nossa mídia também né, eu sempre tenho um pé atrás com a mídia brasileira, mas a mídia não está deixando eles extrapolarem o que eles querem extrapolar. Então, infralegal é uma palavra ali que é legal, que é embaixo da lei, ou seja, fazer aquelas legislações, não são legislações, mas são as normativas, como ele coloca, que ele pode, portarias e tal, que ele pode fazer a partir do Ministério como ministro, mas tudo que possa burlar a lei, ele está sugerindo ali. A gente está falando de um cara que, por natureza, ele já está sugerindo atos criminosos em algumas situações. Ele já está sugerindo que se você quer mudar as coisas do jeito que ele quer, tem que ser feito com base, sim, na infração, na desregulamentação sem nenhum critério. E ele mete o pau no cara que reclama disso, que é o cara do Congresso Nacional, que são os fiscalizadores, que são as pessoas que legislam, que fazem as leis para poder fazer a coisa funcionar. Né? Então, outra coisa que foi dita logo em seguida pelo Bolsonaro, quero que vocês vejam para a gente comentar depois, foi isso aqui. Mas não pode. Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, ação do Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar do território nacional. Ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio da perna. Zero. Certo? Porque se eu errar, se achar um dia ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta das ruas, porrada, sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Até em cima do que eu falei, em frente ao forte apache. Eu sou o chefe do Supremo das Forças Armadas. Ponto final. Eu acho que a vontade do Bolsonaro de ser chefe na vida dele foi tão grande no decorrer da vida dele, tanto quanto militar quanto como profissional, que ele precisava ser presidente de qualquer forma. Então, a ideia aí que ele tenta passar é que ele já está prevendo uma crise política, porque ele está provocando a crise política, ele está criando a crise política, ele está desenvolvendo grupos paramilitares armados para aprofundar essa crise política. E o que acontece? Ninguém está nem aí com isso pelo jeito. Né? Então, o que nós precisamos entender? Ele está dando um recado muito claro de que existem ali pessoas que estão com ele, que estão buscando desenvolver essa crise para que ele possa... E aí ele já está se defendendo, ele já está dando argumentos para a defesa dele em relação a essa crise. Tá bom? Então, o que é legal que a gente precisa entender, pessoas? Não podemos deixar palavras passarem, falas passarem, porque isso é a cara dele. Sempre foi assim. Nós sempre tivemos esse parlamentar, esse vereador, esse deputado federal durante toda a vida dele, falando coisas em relação à morte, em relação à forma de truculência de ser, que tem que matar o inimigo, e assim por diante. Ele está fazendo isso. Ele sempre jogou com a intriga, ele sempre jogou com a pequena política, e ele está fazendo isso dessa mesma forma nessas defesas que ele faz aí no palavreado dele. Nesse outro vídeo aqui, é muito importante a gente entender que existe ali uma necessidade também de ele se afirmar. Então, quando ele era parlamentar, ele falava uma coisa, agora ele reclama dessa mesma coisa. Vamos ouvir, só para entender? O pessoal estava lá, eu fui lá, dia do exército, e falei algo que eu acho que não tem nada demais, mas a repercussão é enorme. O AI-5, cadê o AI-5? Acabou, o AI-5 não existe chefe nacional do Brasil mais. É uma besteira.
Artigo 142. Não, o pessoal não sabe interpretar a Constituição. Agora, em cima disso, fazer uma onda, vamos ouvir deputados, empresários, seja o que for. Agora, quando a Câmara faz lá dentro, uma homenagem a Che Guevara, a Mao Tse Tung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e do lado lá, Fidel Castro, não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de AI-5, eu estou me lixando para aquilo, não existe AI-5. Não existe. Artigo 42. Nós queremos cumprir o artigo 42, todo mundo quer cumprir o artigo 42. E haver necessidade, qualquer dos poderes pode pedir às Forças Armadas até que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Agora, todos têm que se preocupar com a questão política e aquele de direito tira a cabeça da toca, porra. Não é essa cabeça da toca o tempo todo, não. Tô bem, tô cuidando da minha imagem, a minha imagem tá aqui, eu sou bonitinho, e o resto todo não, tem que fazer a sua parte. Então ele está dizendo exatamente aquilo que a gente estava comentando. Ele quer ministros fazendo campanha para ele, carros arrastando voto, né, buscando voto, carros na frente, como se fossem carros de boi, lutando para manter a imagem dele do jeito que ele quer. Agora, o que nós precisamos entender, gente? Existem algumas colocações. Primeiro, ele achar que as pessoas que vão para as ruas são só coitados, que não é muito diferente realmente, não. Essas pessoas que o apoiam, ele coloca como se fossem coitados, né? Esses coitados não sabem o que estão fazendo. Mas tem uma grande massa por trás dessas pessoas e dinheiro investido por trás dessas pessoas exigindo o AI-5. Existe sim, porque aquelas placas daquele monte de faixas que se levam para aquelas manifestações, mesmo que elas não sejam grandes manifestações, mas são todas padronizadas, são todas parecidas que saem de algum lugar. Ou o cara das faixas está pagando isso, e aí ele precisa responder, ou alguém está pagando o cara da faixa fazer. Né? Então, as placas, aquela coisa toda. Então, o que nós precisamos entender? Ele está falando aí que são coitados e são massa de manobra dele e do grupo dele, né? Das mentiras, das fake news. Ele está dizendo que essas pessoas não sabem de nada, e ele sabe claramente que não é possível aquele artigo 142 que tanto pedem a intervenção ser utilizada para intervenção. Tudo bem? Olha que estupidez das pessoas que seguem esse tipo de gente, esse tipo de fala, esse tipo de discurso. E esse discurso que ele usa o tempo todo, pobre coitado, são os idiotas ali, talvez, ele vai, é a visão dele dessas pessoas, e essas pessoas não entenderam ainda esse processo. Então, o que nós queremos mostrar? É que existe muito mais do que simplesmente falas jogadas ao vento, não existe. Nesse aqui, eu vou mostrar, ele fala uma das coisas ali que é muito importante. Ele, como parlamentar, elogiou o Urso, nós criticamos e tudo isso, mas toda vez que alguém do PCdoB, do PSOL, vai lá falar sobre qualquer uma outra liderança, ou um ídolo deles, ou alguém passou e que é um momento ali de aniversário daquela pessoa. Então, toda vez que se homenageia na Câmara, vem porrada de todos os lados. Não existe isso. Ele está chorando porque ele é mimizento mesmo. Agora, por outro lado, a instituição presidência representa o Brasil como um todo. A instituição, apesar de ele não ser o único poder, ele representa o Brasil como um todo. Sendo assim, por que ele não entendeu ainda que quando ele era parlamentar ele podia falar qualquer coisa, mas agora ele precisa amenizar o discurso para poder juntar pessoas, para poder agregar pessoas. Ele não entendeu isso, ele não sabe o que ele está fazendo, e aquele monte, se vocês pegarem a reunião, aquele monte de idiotas que são vistos como ministros, estão ali só para puxar o saco, só para poder fazer com que ele se sinta um rei, como se ele se sinta numa posição privilegiada, porque aquelas pessoas ali são só pobres coitados também, a partir do ponto de vista do próprio Bolsonaro e a partir do nosso ponto de vista também. Esses caras não estão aí para muita coisa que seja realmente trazer uma visão diferente de mundo, ou de país, ou de economia, ou de sociedade. Eles estão lá para poder garantir o seu. Vamos ver a fala na frente aqui para a gente discutir um pouco mais? Se eu não tivesse direitinho de vir, prefeitinho lá no fim do mundo, o jaguapoca do prefeito manda prender. Tem que a justiça se posicionar sobre isso, porra. Tem que se posicionar sobre isso abertamente.
Não admitimos prisão por parte de prefeito de um decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E quem tem direito aqui, todos têm que falar isso aí. Não é só justiça. Todos têm que falar. Não é ficar, toca o barco não e vamos em frente. Então esse papel é vocês. Essa preocupação, acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo é um só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora vamos cair um dia, lutando com a bandeira justa, não com uma babaquice de exame antivírus, pelo amor de Deus. Eu até já bem claro, de uns 8 anos para cá, quando pedia para mais manipulação um remédio qualquer, eu falava com o médico, bota o nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, como era sempre o cara manjado, tem 3, 4 que vão manipular lá o medicamento, pode me envenenar. E assim é a mesma coisa a questão do vírus, entre outros. De acordo com o interesse, o cara é negativo, o da positivo, depois que deu, vai para a contraprova, vai dar problema. E nós sabemos que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se eu tivesse realmente um exame negativo. Jamais eu emitia negativo e positivo, vice-versa, jamais. A verdade é acima de tudo. Então, é um apelo que eu faço a todos que se preocupem com política para não ser surpreendido. E aí ele vem falando, primeiro, o desrespeito às outras esferas de poder, né, que são município, estado e união. Ele acha que são prefeitinhos, eles acham que é só um juripopoca, sei lá como é que ele fala, que palavrão é aquele, que é um palavrão também, né? É um desrespeito àquele prefeito que ali na sua cidade viu ou percebeu que poderia desenvolver coronavírus e ele resolveu tomar atitudes antes. E esse cara aí está criticando esse prefeito, chamando ele de prefeitinho e o palavrão que ele falou lá. De qualquer forma, no decorrer dessa fala, ele também coloca outras coisas, que ele não vai abrir mão de brigar, né, de lutar, e eu também não vejo problema, deixa isso na legalidade, nas ideias, dentro do direito, mas ele coloca uma outra coisa muito clara aí no final desse vídeo, quando ele fala que nos últimos 8 anos ele pede para os médicos ou para quem atende ele colocar nomes falsos, ou seja, isso aí é falsidade ideológica, claramente. Eu não tenho certeza, eu vou ver isso também, se existe uma lei que protege o parlamentar ou o homem público, né, de ser possivelmente envenenado, como ele diz. Isso é uma outra coisa que a gente vai falar já já. Mas eu não sei de uma lei que permita que você seja ideologicamente falso com o seu nome. Você não pode dizer um outro nome que para outra pessoa, uma receita para outra pessoa. O médico que fez isso, se não tiver uma lei que garanta, é um criminoso como ele, né? Então é muito próprio uma característica muito própria do Bolsonaro e da família dele, essa questão da falsidade ideológica, porque pelo jeito, até na hora de fazer o exame, por que ele se preocupou tanto se o exame dele foi feito dentro de um hospital das Forças Armadas, né? Que medo é esse? E esse medo, normalmente, ele pressupõe, galera, e aí a gente precisa entender por que os ditadores, por que os regimes militares autoritários, eles matam, eles segregam, eles destroem vidas em massa. Porque normalmente o líder, o Hitler com a sua loucura, o Stalin com a loucura dele, salvando as suas diferenças aí, qualquer uma, os Pinochet aqui no Brasil, no Chile, aqui no Brasil, todos eles têm esse desespero, esse medo de ser perseguido, estar sendo perseguido o tempo todo. Esse cara não deve nem dormir, porque ele é uma característica que a gente vê nele, de que ele é um covardão, ele é um daqueles mentirosos que fala que matou a onça e deu um susto no gatinho, que deu um tiro não sei o quê, que matou não sei o quê. Tanto que todas as coisas que aconteceram, desde o assalto, que ele abriu mão, que ele é armado, segundo ele mesmo, é um homem de matar, é treinado para matar, até a vingança que foi feita em relação àquelas pessoas ligadas, as pessoas ligadas ao assaltante, a família do assaltante toda foi morta pela polícia, a mando dele, provavelmente, ou em conluio com ele, é de covarde, ele não tem coragem de enfrentar nada. Então esse cara que está aí no poder é esse mesmo cara que está mandando a gente sair às ruas e não tem nenhuma preocupação real com a vida do brasileiro, tá
bom? Esse vídeo aqui eu vou deixar, porque eu vou fazer em partes para poder avaliar as outras falas, e a gente vai se ver daqui a pouquinho no próximo vídeo para poder continuar essa conversa, tá bom, gente? Abraço!